Aula 7, Direito Penal, parte geral. Vamos falar hoje sobre tipicidade e causas supralegais para a ilicitude. Vamos lá. Na última aula, a gente viu sobre que crime é fato típico, ilícito e culpável, segundo a teoria tripartite. É a dominante, certo? Eu prefiro a bipartite por algumas questões, mas como é a dominante, tem que se adequar e utilizar por ela, certo? Certo. E isso são os pressupostos do crime, né? O primeiro dele é o fato típico. A gente já viu conduta, resultado, nexo causal e demos uma parada em tipicidade. O que que é tipicidade? É a adequação do fato à norma. Então, matar alguém. Se eu mato uma pessoa, eu incorro no artigo 121, ou seja, o fato que eu pratiquei adequou à norma formalmente, certo? Então, isso é o que a gente chama de tipicidade. A tipicidade ela se divide em duas, a tipicidade formal e a material. Qual que é a diferença? A formal é exatamente a adequação do fato à lei. E a material é um juízo de valoração da conduta. Eu vou verificar a conduta específica, verificar se tem pouca reprovação social e tudo mais. Se tiver pouca reprovação social, né, eu dou exemplo muito da pessoa que vai ao mercado e subtrai uma caixa de ovos, por exemplo, certo? Em regra, comete crime de furto, né? Então tem tipicidade formal, porém a conta dela, ela é uma conduta de pouca relevância, de pouca periculosidade, não representa uma lesão ao supermercado. E aí, no caso, dá para aplicar o princípio da insignificância, porque a conduta dela tem que ser valorada para baixo, e aí aplica a insignificância, exclui a tipicidade material, e aí exclui o fato típico, porque não tem tipicidade, e aí exclui o crime, né? Tese defensiva. Beleza? Então a tipicidade é isso, né? A gente já tinha falado sobre tipicidade, a tipicidade formal, a gente já tinha falado sobre a tipicidade material e também sobre o princípio da insignificância. Beleza? Então vamos falar um pouco sobre elementos do tipo penal incriminador. São os elementos que tem dentro do tipo penal incriminador. Temos elementos objetivos, normativos, subjetivos, certo? Então, ó, o que que é um elemento do tipo penal incriminador objetivo? É o chamado descritivo. São normas que não precisam de um complemento do juiz para serem verificadas, né? Quando o texto coloca, por exemplo, alguém, outrem, já tem uma definição específica, né? O que é alguém? Já é o indivíduo, o ser humano, certo? O elemento normativo é aquele que precisa de uma valoração pelo juiz, né? Por exemplo, decoro, pudor. Como que eu falo que teve uma violação ao decoro, né? No caso específico, vai depender de uma análise interpretativa do juiz, não é um critério objetivo, certo? É um critério que está na norma, só que precisa de um complemento de uma análise. Por isso, né, elemento normativo. E o elemento subjetivo do crime, né, do tipo penal incriminador, é o dolo ou culpa. O que que é elemento subjetivo? É a vontade do agente cometer aquele fato, né? Então é a vontade do agente, é o ânimos, certo? E quais são os elementos subjetivos? A gente já tinha visto também, dolo ou culpa. Alguns crimes têm o que a gente chama também de dolo especial. O que que é? É uma finalidade específica. Hoje eu vou tratar depois com vocês, depois dessa parte já, falar sobre dolo e culpa novamente, mas agora dando mais algumas especificidades, porque eu acho que faltou também na última aula, certo? Sobre dolo e culpa, certo? Forma de adequação típica. Então, como que esse fato eu posso adequar à norma, né? Eu mato uma pessoa, aí respondo o artigo 121. Então, eu tenho algumas formas de adequar esse fato à norma. A fato é uma subordinação imediata, quando o meu fato se adequa direto à norma, certo? Então, no caso específico, eu matei uma pessoa, adequou diretamente à norma. Então, é uma adequação típica por subordinação imediata, certo? E, Patrick, então, se isso é imediato, ou seja, o meu fato se adequou à norma, o que que é uma subordinação típica imediata? Isso daqui é difícil, mas presta atenção em mim. É quando é necessário uma complementação para o meu fato se enquadrar à norma. Vamos supor que no exemplo que eu dei, eu não consigo matar a pessoa. Nesse caso, eu preciso de uma outra norma para se adequar ao fato. Que norma é essa? Tentativa. Eu vou responder por tentativa de homicídio. Logo, nesse caso em específico, que eu dei o exemplo da tentativa, né, tentativa de homicídio, eu tenho uma norma de subordinação mediata que faz com que eu seja punido. Porque se não tivesse tentativa nesse fato, eu não seria punido. Por quê? Porque o meu fato não se adequou totalmente à norma, certo? Porque a pessoa não morreu. Então, por isso que a gente tem normas que a gente chama de normas de extensão, certo? Para ter essa adequação. São dois tipos de norma de extensão. A temporal, que é a tentativa, né? Eu antecipo um pouco a situação para punir o agente, certo? Porque senão, se não tivesse tentativa, eu só responderia pelo crime consumado, ou seja, só se a pessoa efetivamente morreu,
certo? E também a pessoal, o partícipe. Lembra que eu falei que se uma pessoa quer matar alguém, eu empresto para ela uma arma e a pessoa mata com essa arma, ela responde por homicídio, ela é o autor do crime, só que eu também respondo como partícipe, então isso também vai me punir. Se não tivesse a questão do partícipe, eu não teria como ser punido, entendeu? Essa é a ideia, certo? Por isso que uma é subordinação imediata, que é a adequação correta do fato ao crime, e outra é subordinação mediata, ou seja, precisa de uma outra norma de extensão, que pode ser temporal, que é a tentativa, ou pessoal, que é a participação, para adequar o fato e punir o agente, certo? Tipicidade conglobante de Zaffaroni. O que que Zaffaroni fala? Zaffaroni, ele vai falar o seguinte: o ordenamento jurídico tem normas que são proibitivas, né? No direito penal tem as normas que você não pode fazer. E tem normas no direito penal que são permitidas. No caso em específica análise, às vezes pode ter uma norma que é permitida e não permitida ao mesmo tempo. Pode ter uma lei que permite e uma outra lei que não permite. No caso específico, eu tenho que fazer uma análise de todo o ordenamento jurídico de forma conglobante a fim de verificar se aquela norma é punitiva ou não, certo? Então, quando a gente fala em tipicidade conglobante, para verificar o fato típico, ele tem que estar alinhado com todo o ordenamento jurídico, certo? Um mesmo fato não pode ser considerado ao mesmo tempo permitido e proibido, certo? Aí tem que ser analisado no ordenamento jurídico correto para verificar se é efetivamente permitido ou não, certo? E aí é o conflito de normas, porque às vezes o legislador ele esquece algumas coisas e passa determinadas leis que são proibitivas, né? Aí a gente vê esses absurdos e aberrações jurídicas que têm que ser depois analisadas, enfim, excluídas e tudo mais. Certo? Então aqui de tipicidade é isso. A gente já tinha visto na aula passada, tá? Aqui eu só trouxe alguns elementos a mais, certo? Agora vamos falar de dolo, né? Lembra que eu falei que não existe crime sem dolo ou culpa, né? Eu preciso do elemento subjetivo do tipo penal incriminador. A maioria dos crimes é dolo, e é o dolo direto. Então, o que que é o dolo direto, Patrick? Eu quero cometer, né? Quando a gente tem consciência e vontade de realizar todos os elementos do tipo penal, certo? Eu quero cometer o fato criminoso, certo? Dolo direto. O que que é o dolo eventual? Eu não desejo cometer aquele crime, mas foda-se, né? Essa é a ideia, né? Eu não desejo cometer aquele crime, mas o agente ele não deseja cometer o crime, mas ele assume o risco de produzir o resultado. É aquela questão, eu estou dirigindo em excesso de velocidade, é uma conduta perigosa, eu não quero atropelar ninguém, mas se eu atropelar alguém, que se dane, foda-se, dolo eventual. Eu estou assumindo o risco, certo? Então, presta atenção. O dolo eventual, eu não desejo o resultado. Mas, se acontecer, eu não me importo, eu não ligo, certo? Eu assumo o risco de produzir o resultado. Beleza? Então, dolo direto, eu quero cometer o fato. Dolo eventual, eu assumo o risco de produzir o resultado. Dolo direto de segundo grau, chamado de consequências necessárias. E que é o dolo direto, então? Eu quero cometer o fato criminoso. E o que seria o dolo direto de segundo grau? Tem uma consequência necessária que vai ocorrer. Como assim? Eu quero matar minha ex-namorada, vamos supor. Quero matar ela. Só que ela tá grávida. E eu sei que ela tá grávida, tem que saber, tá? Pense disso. Se eu matar ela, por consequência lógica, o bebê que está dentro dela também morrerá, certo? Nesse exemplo que eu dei. Então, o bebê, eu não quero matar ele, mas ele é uma consequência necessária para mim matar ela, porque se eu mato ela, ele morre como consequência necessária. Dolo direto em relação a ela e dolo direto de segundo grau em relação ao bebê. E aí vai aumentando a quantidade de graus dependendo da quantidade de pessoas que eu acabo tentando incluir para cometer aquele tipo de ato criminoso. Te dar outro exemplo. Você tá, uma pessoa vai viajar e você quer matar essa pessoa. Ela vai viajar de avião. Você coloca uma bomba no avião para matar aquela pessoa. Com relação a ela, dolo direto, primeiro grau. Com relação aos outros passageiros que estão lá, dolo direto de segundo grau, consequência necessária. Se dentre esses outros passageiros tiver um bebê, uma mulher grávida com um bebê lá, dolo direto com relação ao bebê de terceiro grau, certo? Veja, nesse caso específico, é uma consequência necessária para mim cometer o crime, certo? Não que eu queira necessariamente matar o bebê nem nada disso, mas é uma consequência necessária para me matar aquela pessoa porque eu vou, porque o meio que eu vou utilizar destruir o avião, certo? E por aí vai
o dolo pode ser depois virar de quarto grau, e aí vai aumentando, certo? Culpa, previsto aqui é importante. Por quê? Porque o pessoal confunde dolo eventual com culpa consciente, mas a gente vai entrar lá. Culpa, o agente não quer e nem assume o risco. Essa é a diferença já. O agente não quer o resultado, não assume o risco, mas tem uma conduta descuidada que faz com que o resultado ocorra, certo? A culpa ela se divide em duas modalidades: culpa inconsciente e consciente. Culpa inconsciente. O resultado é previsível, mas o agente não prevê. Dirigir, naquele exemplo, dirigir com velocidade em excesso, certo? Eu não acredito fielmente que a pessoa vai acontecer de atropelar uma pessoa nem nada, certo? O resultado é previsível, mas eu não previ, certo? Culpa inconsciente. E a culpa consciente? Eu sei que é previsível que se eu dirigir com excesso de velocidade eu posso atropelar uma pessoa, mas eu acredito fielmente que esse resultado não ocorrerá, certo? Eu acredito que não vai ocorrer. Culpa consciente, eu não assumo o risco, certo? O resultado é previsível, o agente prevê, mas acredita sinceramente que não vai acontecer, mas ocorre. Veja, a culpa consciente ela é muito parecido com o dolo eventual. Qual que é a diferença? A diferença é que o dolo eventual, eu não ligo se o resultado ocorreu ou não, eu assumo o risco. Na culpa consciente, eu não assumo o risco pelo resultado. Eu percebo que o resultado pode ocorrer, mas eu acredito fielmente que ele não ocorrerá, certo? Patrick, é muito difícil verificar isso no caso concreto? Sim, vai depender da análise do caso concreto. Quer que eu te dê um exemplo? O caso da Boate Kiss. A acusação, o Ministério Público, falou que era dolo eventual. Ou seja, eles assumiram o risco quando colocaram aquela quantidade de pessoas, o show pirotécnico, não tinha a iluminação adequada, mas eles assumiram o risco, certo? Eles não estavam ligando, eles assumiram o risco. A acusação falou isso. O que a defesa argumentou? Olha, o resultado era previsível. Só que eles não assumiram o risco, certo? Eles não assumiram o risco por esse resultado. É o famoso fudeu. Eu não achava que o resultado iria ocorrer, certo? O resultado era previsível, eu até previ, só que eu acreditava sinceramente que não ia ocorrer. Então a defesa queria desclassificar para culpa consciente. Patrick, para fins penais, o que que muda o tirar de dolo eventual para culpa consciente? Primeiro, a pena da culpa consciente, né, dos crimes dolosos, dos crimes culposos é bem menor e também permite você converter, independente da quantidade de pena, a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, por exemplo, esse serviço de comunidade. Então, por exemplo, no crime doloso, você fazer essa conversão é para crimes com a pena até 4 anos. No crime na modalidade culposa, não interfere a quantidade de pena. Você pode tomar, tipo, 20 anos de pena numa conduta culposa e mesmo assim sair, e não ir para cadeia, né? Então, tem vários benefícios em você colocar a culpa consciente. Outra coisa importante, tem crime que só tem previsão culposa. Tem vários deles que estão assim. Por quê? Porque para ter crime previsto em modalidade culposa, tem que estar expressamente escrito em lei. Então, a culpa, ela não se presume, ela tem que estar descrita em lei. Se não tiver descrito em lei, então não existe modalidade culposa para aquele crime. Patrick, mas e se a gente comete um fato criminoso e tal, e aí, no caso específico, não tem modalidade culposa, no caso específico? Por exemplo, furto, né? E lá, por quê? Porque o agente furto, ele exige uma conduta dolosa, o agente querer, né? Se eu consigo falar que o agente, por inobservância e tudo mais, eu fiz uma conduta culposa, e como não tem furto culposo, como não é uma previsão legal, não há crime, exclui o fato, a pessoa é liberada, absolvida. Tese defensiva de novo. Então, crimes que não tem modalidade culposa, se você consegue falar que a pessoa foi negligente, imperita ou imprudente, você exclui o crime. Então, tem essas diferenças. Mas, mais uma vez, dolo eventual, foda-se, o agente assumiu o risco. Culpa consciente, fudeu. O agente não assumiu o risco, o resultado era previsível, o agente ele até previu, mas ele imaginava que o fato não ocorreria. Elemento do tipo culposo, conduta tem que ser voluntária, então a gente cometeu aquela conduta voluntariamente. O resultado é involuntário, ele não queria aquele resultado, e há uma inobservância do dever de cuidado. Modalidade de culpa, imprudência, um agir, né? O agente age de forma imprudente. Negligência, um dever de fazer o que eu deveria fazer algo, é uma ausência de precaução. Imperícia, inaptidão
para o exercício de arte ou profissão. Então, imprudência, ou a gente faz algo de forma imprudente, uma conduta imprudente. Negligente, ou a gente ele deveria fazer algo, mas não o faz. Ele deixa de observar determinada situação. Um exemplo, conduta negligente, Patrick, um exemplo. O agente, ele age de forma imprudente, né? Ele é um agir. O outro de forma negligente, ele não faz algo. Um exemplo disso, a pessoa que no caso específico deixa uma arma de fogo perto de uma criança, ele não deveria ter deixado, né? Então há uma inobservância do dever de cuidado. Imperícia, é inaptidão para a arte e profissão. Então eu dirijo sem ter a carteira de motorista, certo? Sou um perito. Crime pré-doloso, só rápido aqui. O que é o crime pré-doloso? O agente cometeu uma conduta dolosa. A conduta dele, ele quis cometer aquela conduta, mas ocorre um resultado culposo mais grave. Como assim, Patrick? Eu quero bater numa pessoa, só quero causar uma lesão nela. Eu bato na pessoa. Causou uma lesão. Só que quando na minha batida a pessoa escorrega e bate a cabeça no chão e morre. Eu não queria a morte, não queria o resultado de morte, mas ocorreu um resultado mais gravoso, certo? Crime préter-doloso. É o que diferencia a lesão corporal com resultado morte do homicídio, certo? Veja, nesse caso que eu te dei o exemplo, eu responderia por lesão corporal com resultado morte. Diferente de homicídio, porque no homicídio eu quero desde o início matar a pessoa. Nesse caso, eu só queria causar lesão, mas aconteceu um resultado que eu não previ, que era previsível, né? O resultado culposo, certo? Então aí, crime para todo doloso, vou responder por lesão corporal seguida, lesão corporal com resultado morte, diferente de homicídio, certo? É assim que a gente diferencia um dos outros, por exemplo. É a diferença de tortura com resultado morte, como do homicídio mediante tortura. Tem essas diferenças, né? Esse exemplo que eu dei. Eu quero só torturar a pessoa, mas no meio da tortura a pessoa morre. Crime doloso, tortura com resultado de homicídio, com resultado morte. Já o homicídio mediante tortura é quando eu quero matar a pessoa e uso a tortura como uma forma de matar a pessoa. Tem essas diferenciações. Um é crime doloso, o outro não, o outro é doloso. Tentativa, que é importante. A parte mais importante da aula de hoje. Tentativa. Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, eu iniciei. Lembra aquela caminho do crime que a gente viu? Cogitação, ato preparatório, execução e consumação. Então, iniciou a execução, o crime não se consuma por alguma circunstância. Alguém me para, alguma coisa acontece. Isso é tentativa, certo? Qual que é a natureza jurídica da tentativa? Sempre que eu pergunto qual que é a natureza jurídica de algo, eu quero saber o que que isso representa para o direito. A tentativa, ela representa uma norma de extensão temporal, igual a gente viu agora de pouco, e é uma causa de diminuição de pena. Então, isso é a tentativa. Ela vai diminuir, por quê? Porque a tentativa ela vai pegar a pena do crime e diminuir de um terço a dois terços. Tudo bem? Espécie de tentativa. Tentativa perfeita. Acaba-se os atos executórios, mas não ocorre a consumação. Dá um exemplo. Eu dou um exemplo, por exemplo, da pessoa que vai matar alguém com um revólver, ela dispara todas as balas do revólver e não consegue matar a pessoa. Tentativa perfeita. Ela tentou de todas as formas, usando todos, esgotou a fase de execução. Imperfeita, não esgota a fase de execução, ela é interrompida. A pessoa está com uma arma de fogo, ela tem seis balas, ela dispara três e alguém impede ela de disparar a quarta. Então, tentativa imperfeita, não acabou os atos executórios. Tentativa cruenta, há uma lesão ao bem jurídico tutelado. Como assim? Dá o exemplo também do disparo de arma. A cruenta seria se acertou a pessoa, ou seja, se extravassamento de sangue. Cruenta. Não acertou a pessoa é ruim de mira, errou todas. Tentativa incruenta, não acertou. Bem jurídico tutelado. E aqui o mais importante: tentativa inidônea, tá? Aqui não é necessariamente uma tentativa. As pessoas colocam o nome do outro de tentativa, mas não é necessariamente uma tentativa. Aqui é o que a gente chama de crime impossível, tá? É quando, por ineficácia absoluta do meio, ou absoluta impropriedade do objeto, não é possível chegar à consumação, certo? Patrick, me dá um exemplo, que eu não estou entendendo. O que é o crime impossível? Eu tentar matar alguém, por exemplo, que está morto. Eu vou lá, a pessoa está morta, eu dou facadas nela. A pessoa está morta, eu não tenho como responder por homicídio. Crime impossível. A tese é defensiva, por quê? Porque é a absoluta ineficácia do objeto material. Me dá um exemplo de ineficácia absoluta do meio de execução. Eu tento matar alguém utilizando um cotonete. Ineficácia absoluta do meio de execução, certo? Respondo por tentativa inidônea. Importante agora, a diferença de tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tentativa, igual eu falei, iniciei a execução, o crime não se consuma por alguma circunstância alheia à minha vontade. Alguém me impede de cometer o continuidade, da continuidade.
Desistência voluntária. Eu tô durante a execução, eu desisto voluntariamente de prosseguir. Naquele exemplo que eu dei que eu disparei armas. Eu disparei armas, de repente eu parei. Não quero mais continuar. Então eu desisto de prosseguir. Desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Eu dei todos os disparos naquela pessoa. Só que aí eu sou paramédico. Eu, de forma simples e eficaz, me arrependo e depois da execução eu tento salvar a vida daquela pessoa, impedindo a consumação do crime. Arrependimento eficaz. Veja, tentativa e desistência voluntária, ambas estão na parte de execução. Tentativa, alguém me impede. Desistência voluntária, eu paro. Arrependimento eficaz, passou a fase de execução. Só que, antes do crime se consumar, eu o impeço de alguma forma. Certo? Essa é a diferença dos três, grava isso. Agora vamos para o segundo pressuposto do crime. Lembra que eu falei que o crime é fato típico? Então a gente já esgotou o fato típico. Ilícito. Ilicitude. O que é ilicitude? É a contrariedade do fato ao ordenamento jurídico. Então, um fato é ilícito quando ele não respeita o que está escrito no ordenamento jurídico, né? No mandamento, né? O mandamento do homicídio é não matar, né? Se você mata alguém, você responde por isso, certo? O que é importante quando a gente vê a ilicitude do crime? É que alguns tipos penais incriminadores, né? O fato é crime, tem adequação no fato típico, porém ele não vai ser ilícito. Por quê? Porque tem alguma excludente. E quais são as excludentes? As excludentes são dois tipos: as supralegais e as legais. Patrick, quais são as legais? Essas necessidades, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento de um dever legal. Essas excludentes legais, por que que são legais? Porque são previstas em lei. E as supralegais? Não estão previstas em leis, mas são aplicadas e excluem a licitude. Exemplo, aí eu dei o princípio da adequação social. E aqui é legal. Por que que o princípio da adequação social? Porque você já pensou por que que uma lesão no boxe, em alguma conduta esportiva, são as causas? A lesão no box, por exemplo, por que que ela não é considerada crime? Porque em tese seria lesão corporal. Por causa que ela é adequada socialmente. A população entende aquilo como adequado por causa que se trata de uma modalidade esportiva. Então, mesmo sendo um fato típico, preenche todos os requisitos do fato típico, não é ilícito. Por quê? Por causa do princípio da adequação social. Causa supralegal que exclui a ilicitude do fato. Consentimento do ofendido. Quando há uma ofensa ao bem jurídico, mas eu consinto, certo? Isso só vale para bens jurídicos disponíveis e quando eu tenho capacidade. Dá um exemplo, Patrick. Alguém subtrai meu celular. A pessoa vem e tal, e eu, né? Consinto isso. Eu não vou, não quero entrar atrás da pessoa e nada disso, tal. É um bem jurídico disponível, que seria o patrimônio, e eu tenho capacidade para isso. Então, quando a pessoa consente, usa o seu consentimento do ofendido, desde que o bem jurídico seja disponível, tem bem jurídico que é indisponível, tipo a vida é indisponível, certo? A pessoa não pode tentar me matar e eu aí perdoar ela e falar que não quero prosseguir com ação penal nem nada disso. Eu até posso falar isso, mas a pessoa de fato vai ser processada e julgada, certo? Então, por quê? Porque a vida é um bem disponível. Tudo bem? Então, se o bem tem, se eu posso consentir quando o bem ele é disponível, bem jurídico, tutelado, né? No direito tem os bens que são disponíveis e quando se desde que eu tenha capacidade para isso. Então, veja, são duas causas supralegais, ou seja, que não estão previstas em lei, que permitem excluir o estúdio do crime, certo? Por quê? Porque senão, por exemplo, a lesão no box ia ser crime. Porque a lesão do box, ela é um fato típico. Ela tá preenche tudo. Tem conduta, resultado, tem um nexo causal e tem a tipicidade. Ela se adequa o fato à norma, certo? Eu bati em alguém, artigo 129. Só que ela não vai ser ilícita. Então, ela passou no primeiro pressuposto do crime. Só que no segundo pressuposto, que é a ilicitude, não passou. Por quê? Porque tem uma causa que exclui ela, que é o princípio da adequação social. Beleza? Era mais isso, tá? Depois a gente vai ver as causas legais. As superlegais são aquelas que não previstas em leis. Mas aí a gente tem as causas legais, são as previstas em leis, são essas quatro. Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento de um dever legal. Essas daqui são as que mais despencam em concurso e provas. Próxima aula a gente vai ver sobre elas, certo? Mais uma vez, se teve alguma dúvida, qualquer coisa, comenta aqui que eu prometo responder.